Tucker Carlson entrevistou Masoud Pezeshkian, do Irã. Agora, o Irã está se recuperando de um ataque apoiado pelos Estados Unidos e Israel, que matou quase 1.000 iranianos. Houve um bombardeio aos sites nucleares do Irã. A Operação Verdadeira Promessa 3 desferiu golpes pesados em Israel e forçou Israel a implorar por um cessar-fogo. Isso costuma ser visto como uma guerra entre Israel e Irã, mas é claro, os Estados Unidos estão profundamente envolvidos nisso. Quando essa entrevista foi divulgada, Donald Trump estava se reunindo com Benjamin Netanyahu na Casa Branca, e relatos indicam que Trump vai autorizar futuros ataques de Israel ao Irã. Vamos reagir a essa entrevista. Ela será exibida em velocidade 1,x. Lá vamos nós. Há uma pausa, ou parece haver uma pausa, na guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Como você acha que isso vai terminar? Como você gostaria que terminasse? Nós não começamos esta guerra, e não queremos que ela continue de forma alguma. Desde o início, tem sido o lema do meu governo, um ao qual sempre me mantive fiel. E esse lema é liberdade, promoção da unidade nacional dentro do país e também promoção da paz, tranquilidade e amizade com os países vizinhos e com o resto do mundo. O presidente americano Donald Trump disse que os Estados Unidos bombardearam suas instalações de enriquecimento porque o governo do Irã se recusou a abrir mão de seu programa nuclear e que não pode haver paz até que o Irã desista desse programa nuclear. Você estaria disposto a abrir mão do programa nuclear em troca da paz? Eu gostaria de contar o que aconteceu. Foi Netanyahu, desde 1984, quem criou essa falsa mentalidade de que o Irã busca uma bomba nuclear. E ele insinuou que o Irã está tentando desenvolver uma bomba nuclear. Eu entendo a forma como o presidente Pezeshkian está colocando a questão aqui. Mas não foi só o Netanyahu. De fato, Netanyahu, repetidamente, desde 1984, disse que o Irã estava a semanas de conseguir uma arma nuclear. Uma semana, alguns dias de distância. Mas os Estados Unidos também têm feito isso. Isso é importante. Eu entendo que Pezeshkian e o Irã querem negociar com os Estados Unidos, especialmente em relação ao alívio das sanções. Então compreendo as circunstâncias. Mas, ao mesmo tempo, é preciso observar que simplesmente afirmar que Israel é responsável talvez não mostre o quadro completo aqui. No passado, foi colocado na mente de todos os presidentes dos Estados desde então que gostaríamos de ter uma bomba nuclear. Mas a verdade é que nunca buscamos desenvolver uma bomba nuclear. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Porque isso é errado e está em contraste com o decreto religioso, ou fatwa, que foi emitido por Sua Eminência, o líder supremo da República Islâmica do Irã. É religiosamente proibido para nós buscar uma bomba nuclear. E isso sempre foi corroborado graças à nossa cooperação com a AIEA, porque eles sempre estiveram lá para verificar e comprovar que nunca quisemos uma bomba nuclear. Mas, infelizmente, essa cooperação foi prejudicada pelos ataques ilegais contra nossas instalações nucleares. E quero acrescentar também, pessoal, que quando estamos analisando, quando falamos sobre esses ataques nucleares, não estamos apenas falando sobre Israel atrapalhando as negociações, porque o regime israelense queria minar as conversas entre Estados Unidos e Irã. Não, estamos falando de Donald Trump. Literalmente, a administração dele e Israel colaborando juntos para usar as negociações como uma forma de fazer o Irã baixar a guarda, talvez até caminhar sonâmbulo, para que não percebesse o ataque iminente, que estava sendo planejado por Israel, com o aval e, claro, a coordenação dos Estados. Porque Israel não faz nada fora de suas chamadas fronteiras sem os Estados Unidos, mas na verdade não faz nada sem que os Estados Unidos saibam, entendam e realmente aprovem. E agora temos provas disso, de que os Estados Unidos estavam usando as negociações dessa forma. Pezeshkian is
Então, novamente, Psesekin está analisando isso pelo prisma de que Israel está atrapalhando as negociações entre Estados Unidos e Irã, porque o Irã realmente tem planos de reduzir e eliminar essas sanções. Isso é muito importante e totalmente compreensível. Mas é claro, precisamos falar sobre o quadro completo. Então vamos continuar. Então, de acordo com reportagens, vocês retiraram sua cooperação com a AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica. Portanto, suponho que não há como o resto do mundo saber quanto urânio vocês estão enriquecendo e até que ponto, a que porcentagem ele está sendo enriquecido. Existe alguma maneira de verificar isso? E vocês estariam dispostos a permitir que outras nações verifiquem que não estão construindo armas nucleares? Sr. Carson, gostaria de chamar sua atenção para o fato de que estávamos justamente no meio de negociações com os Estados Unidos, e o presidente dos Estados Unidos nos convidou para realizar tais conversas com o objetivo de alcançar a paz. Durante o processo dessas negociações, nos foi dito que enquanto não dessemos permissão a Israel, eles não nos atacariam. Estávamos prestes a realizar a próxima rodada de conversas em breve. Mas no meio disso, de repente, Israel torpedeou as negociações. E remado de seus ethitaskill. Nos island, destruindo totalmente a Djibouti. E para responder à sua pergunta sobre a vigilância ou supervisão do nosso programa nuclear, gostaria de dizer que estamos prontos para dialogar sobre isso. Nunca fomos a parte que fugiu da verificação. Estamos prontos para aceitar essas supervisões. Mas, infelizmente, como resultado dos ataques ilegais dos Estados Unidos contra nossos centros e instalações nucleares, muitos dos equipamentos e instalações lá foram gravemente danificados. Portanto, não temos acesso a eles. Também não podemos ver. E a menos que esse acesso seja restabelecido, teremos que esperar para ver o que acontece e o quanto eles foram danificados, para que possamos prosseguir com essa supervisão. Então, isso foi realmente bastante significativo de várias maneiras, certo? O Psesekin basicamente admitiu ali que as instalações do Irã foram significativamente danificadas, a ponto de o acesso ser difícil, tornando complicado entender qual é a extensão dos danos, ou quanto tempo isso vai atrasar a produção desse urânio industrial. Mas o que Psesekin não disse aqui é que o Irã, na verdade, já havia evacuado todo o seu urânio enriquecido dias, talvez até semanas, antes do ataque israelense acontecer. Então isso foi previsto. Sabia-se que haveria um ataque ao Irã. Provavelmente já era sabido, dentro do aparato militar iraniano, que muitos ataques viriam. Por isso, eles se prepararam com antecedência para garantir que o urânio enriquecido estivesse protegido. Mas o que é significativo aqui é admitir que as instalações estão danificadas. Ao mesmo tempo, porém, ainda é importante notar que a cooperação do Irã com a IAEA foi completamente suspensa, e por um bom motivo. Aqui, o que o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, está fazendo é dizer, bem, temos sido partes de boa fé em todos os tipos de inspeções nucleares. E é Israel, citando especialmente Israel, que minou as negociações nucleares. E embora isso seja factual à primeira vista, ainda precisamos enfatizar que os Estados Unidos e Israel estão colaborando para garantir que esse pretexto nuclear não seja apenas a principal força para uma operação de mudança de regime contra o Irã, mas também para sua existência contínua aqui, certo? E a presença do presidente Masoud Pezeshkian aqui nesta entrevista é uma prova de que o Irã derrotou esta tentativa de mudança de regime contra o país. Mas também é preciso afirmar que esse ataque ao Irã, o pretexto nuclear, é apenas isso, um pretexto. Portanto, o Irã, é claro, fará tudo o que for necessário e tudo o que faz, conforme o direito internacional, até o momento em que sua soberania for violada. Agora, não pode haver o mesmo tipo de cooperação. Sabemos que o regime israelense enviou sua própria rede de espionagem para coletar dados. E a IAEA não estava apenas desprotegida,
mas também colaborava e garantia que esse tipo de infiltração pudesse ocorrer. Então, o que realmente estamos vendo é um mundo completamente confuso, destruído, dizimado, onde não existe uma organização de inspeção nuclear. Trata-se de fato de uma ferramenta dos Estados e de Israel para a mudança de regime, especialmente contra o Irã, porque, para ser bem honesto, não vemos esses inspetores fazendo nada quando se trata dos Estados Unidos ou do regime israelense. Quero dizer, esses países não só possuem armas nucleares, mas os Estados Unidos são o único que já as usou. E Israel, sejamos sinceros, Israel, do ponto de vista moral e do direito internacional, não tem absolutamente nenhum direito de possuir armas nucleares, considerando o perigo que seu regime representa, não só para a Palestina, mas para o mundo inteiro. Você acredita que seu governo pensa que a IAEA estava espionando o Irã e repassando informações para Israel? Você acredita nisso? E se sim, você tem evidências de que isso é verdade? Evidências que o mundo possa ver? Gostaria de dizer que estávamos um tanto pessimistas em relação às atividades da IAEA, porque percebemos que Israel poderia obter informações a partir das inspeções realizadas pela agência. No entanto, isso nunca impediu a IAEA de conduzir suas atividades dentro do Irã, e eles tiveram acesso total para supervisionar e manter vigilância sobre nossas instalações nucleares. Mas houve uma falta de confiança como resultado do último relatório da IAEA. O tipo de relatório e a forma como foi elaborado, de certa forma deram uma desculpa ao regime israelense e prepararam o terreno para seu ataque ilegal e não autorizado contra nossas instalações nucleares. Mesmo depois disso, a IAEA não condenou esses ataques, nem fez qualquer tentativa de detê-los, o que vai contra o direito internacional. Isso resultou em uma ampla falta de confiança entre os iranianos, legisladores iranianos e a opinião pública aqui. Então, antes de seguirmos em frente, só quero dizer que isso é um eufemismo do século. É claro que a posição do presidente está absolutamente correta. Houve uma completa erradicação da confiança entre o Irã, o povo iraniano e a chamada Agência de Inspeção Nuclear, a AIEA. Mas é ainda pior do que isso. Como eu disse, ela foi literalmente usada como uma arma para realizar coleta de inteligência, assassinar cientistas nucleares iranianos e executar esses ataques, que causaram tantos danos à infraestrutura do Irã. E os Estados Unidos estavam construindo o pretexto, sob o governo Trump, usando esse tipo de narrativa para avançar e usando as próprias negociações para caminhar em direção a este momento, que aliás ainda não acabou, porque sabemos que não só Netanyahu e Trump estão falando sobre uma futura autorização para ataques de Israel ao Irã, mas também sabemos que de Donald Trump a Lindsey Graham e todo o establishment de política externa dos Estados Unidos, eles ainda estão falando sobre um Irã nuclear. Ah, não sabemos. Vai levar alguns meses, um ano para eles reconstruírem. Mas a qualquer momento, eles podem retomar isso. O objetivo do ataque que os Estados Unidos realizaram nos últimos dias da chamada Guerra de 12 Dias não era erradicar nada. Não era impedir a bomba. Não. Era usar esse pretexto como um campo de testes para ver como seria um ataque e continuar com as possibilidades de usar Israel como principal cão de ataque para enfraquecer o Irã. Repetidas vezes, enfraquecer o Irã ao longo do tempo. E os Estados Unidos meio que entrando para terminar o trabalho, por assim dizer, como tantos no alto escalão da política externa americana gostam de dizer. Então essa é realmente uma situação perigosa. Você sugeriu que estava ansioso para resolver seus conflitos com os Estados Unidos por meio da diplomacia e que isso foi interrompido pela guerra. Você estaria disposto a retomar a diplomacia? E poderia nos dizer, de forma geral, mais precisa, que tipo de acordo estaria disposto a aceitar? Veja, eu acredito que poderíamos resolver muito facilmente nossas diferenças e conflitos com os Estados Unidos por meio do diálogo e de conversas.
E você sabe, o direito internacional poderia servir como o arcabouço ou a base para um acordo. Quero dizer, é aqui que, olha, não estou familiarizado com a orientação política de Massoud Pezeshkian. Não conheço a política dele. Houve muitas críticas. Ele é muito brando, ele é muito fraco, ele não faz isso, não faz aquilo. Veja, ele é o presidente do Irã. E sob a Operação Verdadeira Promessa 3, e o que vimos naquela guerra de 12 dias, ficou bastante claro que a liderança do Irã era muito disciplinada, muito capaz de se defender. Mas aqui, esse tipo de comentário, acho que é ingenuidade, sejamos honestos. A ideia de que os Estados Unidos e o Irã podem conversar e chegar a algum tipo de, entre aspas, acordo, é pura ficção. Os Estados Unidos, nesta guerra de 12 dias, destruíram completamente qualquer tipo de confiança, como mencionado anteriormente. Mas é pior do que isso. Não se trata apenas da erradicação da confiança. É o fato de que os Estados Unidos literalmente bombardearam o Irã. Uma violação não só do direito internacional, como foi dito aqui, mas um ato de guerra que se soma a toda a guerra híbrida contra o Irã, desde as sanções até o aumento da presença militar ao seu redor e, claro, a constante e incessante campanha de relações públicas, que levou, e claro, a coleta de inteligência e tudo mais, tudo isso culminou nesses ataques. Então, Pezeshkian está dizendo aqui o que um líder precisa dizer, aquilo que ele deseja tanto. Tão desesperadamente, para ser bem franco, ele quer negociar com os Estados Unidos para acabar com as sanções. E a única maneira de qualquer tipo de, entre aspas, acordo acontecer entre os Estados e o Irã é se os Estados Unidos estiverem em uma posição tão fraca que tenham que se afastar do teatro de conflito da Ásia Ocidental. O que, sejamos honestos, eu não acho que os Estados Unidos sejam capazes de fazer, dado seu desejo imperial absolutamente voraz por essa região, e o quão estratégica ela é para seus planos gerais de dominação total. Mas isso precisa ser acompanhado de o Irã ter uma quantidade incrível de poder de barganha, que nesse momento o Irã realmente tem. Ele possui seu arsenal de mísseis. Já demonstrou, obviamente, que pode se defender. Mas isso, eu não acredito, seja suficiente para impedir os Estados Unidos de fazerem o que historicamente sempre fizeram, caso após caso. E estamos entrando em um período em que os Estados Unidos, vamos ser francos e honestos, os Estados Unidos realmente não têm um botão de parar. Não tem mais isso, se é que algum dia tiveram. E isso se deve em grande parte ao fato de que estão vendo o mundo como um estado de crise para si mesmos, porque os Estados Unidos estão perdendo sua influência, estão perdendo sua confiança, estão perdendo sua dominância, estão perdendo seu poder econômico sobre o globo. E, portanto, estão completamente e totalmente dependentes do poder militar. O Irã continuará sendo alvo dessa forma. Os direitos de todas as nações, incluindo a nação iraniana, seriam respeitados. Mas infelizmente foi Netanyahu quem destruiu esses esforços diplomáticos. Nós sempre, nunca quisemos nada além do respeito aos nossos direitos legítimos consagrados no direito internacional. Mas como eu disse, foi Netanyahu quem trouxe instabilidade para a nossa região e está fomentando agitação e tensões na região. Como sempre disse, sempre buscamos a paz. Esse tem sido meu lema. Essa tem sido minha crença. Sempre acreditei de coração que precisamos viver em paz e harmonia durante este curto e limitado tempo que nos é concedido por Deus Todo-Poderoso, para vivermos em paz e tranquilidade com todos. E todos no mundo deveriam viver assim. Mas gostaria também, por outro lado, de reiterar que nosso povo é suficientemente capaz de se defender em caso de qualquer tipo de ataque. E acredito que o presidente dos Estados Unidos pode muito bem guiar a região e o mundo para a paz e a tranquilidade, ou, por outro lado, conduzi-los a guerras eternas. Você tem planos de retomar as negociações com os Estados Unidos, com o enviado Steve Witkoff ou qualquer outra pessoa? E se não, o que você acha que vai acontecer?
Não vemos problema em retomar as negociações. Mas antes disso, preciso lembrar que, devido às atrocidades cometidas pelo regime sionista, por Israel, não apenas contra o meu país, mas em toda a região, estamos agora enfrentando uma crise. O povo está enfrentando uma crise que precisamos superar. Nossos comandantes estavam de folga. Eles estavam passando a noite em casa com suas famílias, mas foram mortos. Isso é considerado um crime de guerra, segundo o direito internacional, porque, como eu disse, eles estavam de folga. Nossos cientistas também foram mortos e assassinados junto com suas famílias. Suas esposas e filhos também foram mortos. Mulheres grávidas e crianças foram mortas nas atrocidades, nos ataques pelo regime israelense. Só porque queriam matar uma única pessoa, demoliram e destruíram um prédio inteiro. Como resultado, muitas pessoas inocentes foram mortas. Como eu disse, existe essa crise que precisamos superar. Há uma condição, uma exigência para retomar as negociações. Como vamos confiar nos Estados Unidos? Se voltarmos às negociações, como podemos ter certeza de que, no meio das conversas, o regime israelense não receberá permissão novamente para nos atacar? Quero dizer, é exatamente isso que temos dito aqui. É exatamente isso que revisamos aqui. E Prezeshkin foi direto. Qualquer negociação com os Estados Unidos terá que ser feita com o entendimento de que não haverá ataques futuros, que não haverá agressão, que as negociações não serão usadas como desculpa para conduzir agressão contra o Irã. Mas, para ser bem honesto aqui, e novamente, precisamos apenas expor os fatos, não há possibilidade de isso acontecer. Não havia essa possibilidade disso. Veja, o Irã tem que fazer o que precisa fazer. O Irã está sob sanções. O Irã não quer estar sob sanções. O Irã não se importa com armas nucleares. Não está tentando construir uma arma nuclear. Portanto, as negociações são simplesmente uma ferramenta para tentar extrair algum tipo de concessão como meio de libertar o país e o povo do Irã do impacto das sanções. Isso é justo, e eu nunca vou condenar o Irã por isso. Mas o fato é que os Estados Unidos, mesmo antes de tudo isso acontecer, antes da Guerra de 12 Dias, antes do governo Trump assumir, já deveríamos saber que os Estados Unidos não são realmente um parceiro ou aliado confiável. Não se pode confiar neles, nessas negociações. O próprio Donald Trump foi quem rasgou o JCPOA. Isso foi uma ação dos Estados Unidos. Mesmo quando o acordo nuclear existia durante o governo Obama, sabemos que Obama violou o acordo de sanções repetidas vezes. E isso tem sido feito repetidas vezes. O caso da RPDC, Coreia do Norte, por exemplo, nos anos 1990, foi algo semelhante. Os Estados Unidos realmente não assinam tratados para cumpri-los. Não assinam nenhum acordo para respeitá-los. Os Estados Unidos, como império, cuidam de si mesmos e de seus interesses, não em primeiro lugar, mas exclusivamente. Eles veem qualquer tipo de negociação, qualquer tipo de acordo, apenas como uma ferramenta, como uma arma, para sua própria busca pela dominação total. E é isso que o Irã pode continuar esperando. Ao voltar agora ao modo de tentar negociar com os Estados Unidos para acabar com essas sanções, também precisa estar se preparando. E eu acho que está se preparando. Ouvimos relatos não só de que o Irã está se armando com os caças J-10C Chengdu da China, que foram tão bem-sucedidos no conflito entre Paquistão e Índia, do lado paquistanês, mas também ouvimos recentemente do Middle East Eye que o Irã está buscando e potencialmente adquirindo sistemas de defesa antiaérea de mísseis da China também. E claro, isso significa uma grande mudança no mundo multipolar, onde agora você tem países se armando e participando de cooperação em defesa com esse objetivo. Então, grandes desenvolvimentos. O Irã definitivamente precisa se preparar para uma guerra longa, e parece que é exatamente isso que está fazendo. Você acredita que o governo israelense tentou te assassinar?
Eles tentaram, sim, e agiram de acordo, mas falharam. Como um verdadeiro crente, acredito que está nas mãos de Deus Todo-Poderoso determinar quando uma pessoa vai morrer ou não vai morrer. Se Ele quiser, se Deus Todo-Poderoso quiser, então você pode morrer mesmo andando livremente pelas ruas. Mas gostaria de dizer que não tenho medo de me sacrificar em defesa do meu país e em proteger e defender a soberania, a liberdade e a independência do meu país. Estou disposto a dar minha vida, a dar meu sangue por isso. E ninguém aqui, quero dizer, nenhum dos funcionários do governo, tem medo de perder a vida na linha de defesa. Mas isso trará segurança para a região? Quero dizer, derramamento de sangue, mais derramamento de sangue, assassinato, matar outros. Isso trará paz, tranquilidade e estabilidade para a região. Com todo respeito, você pode nos dizer como sabe que foi alvo de um assassinato? Há uma semana e meia não acredito ter visto isso confirmado em nenhum lugar. Como você tem certeza de que tentaram te matar? Claro, não foi os Estados Unidos que estavam por trás da tentativa. Sabemos que Israel e os Estados Unidos, em colaboração, realizaram recentemente um grande ataque de decapitação contra o Irã, matando quase todos os seus principais generais e membros da Guarda Revolucionária Islâmica, e estavam ativamente mirando alvos iranianos, sem nenhuma ironia nisso. O chamado ministro da Defesa de Israel disse abertamente que Israel estava perseguindo o Ayatollah Khamenei. E então, o que Donald Trump fez? Assim que o cessar-fogo, que na verdade é apenas uma suspensão das hostilidades, foi anunciado, ele postou uma versão da música Barbara Ann dos Beach Boys, ou seja, lá qual for o nome, adaptada para Bomb, 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 Bomb Iran. E na música, a letra dizia literalmente que o Ayatollah seria colocado em uma caixa, ou seja, morto. Então os Estados Unidos e Israel estavam literalmente tentando realizar uma mudança de regime aqui. Tucker Carlson deveria estar fazendo essa pergunta. Mas é claro, a afirmação aqui, na verdade, não acredito que isso seja correto. Mas ele diz que os Estados Unidos não estavam por trás disso. Vamos ser honestos. Não há como, se o Mossad, se as forças militares israelenses estivessem realizando um ataque de decapitação e tentando caçar o Ayatollah Khamenei, que os Estados Unidos não estivessem envolvidos. Não há absolutamente nenhuma possibilidade disso. Foi Israel. Não foi uma reunião. Estávamos discutindo maneiras de avançar, mas graças à inteligência dos espiões que eles tinham, tentaram bombardear a área onde estávamos realizando aquela reunião. Mas como já te disse antes, é Deus quem decide quando uma pessoa vai morrer e entregar sua vida. E mais uma vez, gostaria de enfatizar que não temos medo do martírio. Não temos medo de sacrificar nossas vidas pelo nosso povo, pela nossa independência. E gostaria de dizer que essa guerra imposta pelo regime israelense resultou em uma coisa, e foi mais solidariedade e unidade entre o povo iraniano. E isso provou mais uma vez que o povo iraniano, não importa onde esteja no mundo, realmente se importa com seu país, com a soberania e a integridade territorial de sua pátria. E como eu disse, isso trouxe mais solidariedade e nos uniu ainda mais, graças a esse ato de agressão do regime israelense. Minha proposta é que o governo dos Estados Unidos se abstenha de se envolver em uma guerra que não é sua, que não é a guerra da América. É a guerra de Netanyahu, com suas maquinações diabólicas para toda a região. Ele tem sua própria agenda, Netanyahu, quero dizer, uma agenda desumana. E isso significa guerras eternas, guerras que nunca acabam. E essa é minha proposta para os Estados Unidos. Não se deixem enganar por Netanyahu. Não sejam arrastados para esse tipo de guerra. Novamente, você vê aqui a narrativa de que Israel está realmente agindo sozinho e que os Estados Unidos não estavam envolvidos. Mais uma vez, isso deve ser visto com certo ceticismo. Trata-se de abrir qualquer tipo de espaço para negociar o fim das sanções. Eu não acredito que esse espaço exista, mas entendo por que o governo iraniano, por que o presidente Raisi gostaria de explorar essa possibilidade diante das sanções.
Agora, o que foi uma tentativa fracassada de mudança de regime pelos Estados Unidos? Vamos ser honestos aqui, para sermos justos com Raisi. Os Estados Unidos e Israel, neste momento, se realizassem outra operação como essa em breve, estariam causando mais danos a si mesmos do que poderiam causar ao Irã. O Irã provou, como foi mencionado aqui, que há solidariedade entre o povo iraniano. O Irã possui capacidades de defesa, e essas capacidades de defesa poderiam atacar Israel novamente. Ouvi dizer que entre 5% e 25% do estoque de mísseis do Irã foi esgotado nesses 12 dias. Isso significa que o Irã ainda tem várias opções para continuar sua operação, verdadeira promessa, ou como quiserem chamar. Se for 4, da próxima vez, seja qual for o nome, pode acontecer de novo. E vimos o que aconteceu com o Instituto Weizmann, vimos o que aconteceu em Haifa, vimos o que aconteceu em Tel Aviv. Sabemos que a destruição para Israel está na casa dos bilhões. Sabemos que Israel esgotou seus sistemas de defesa aérea em apenas 12 dias, e da próxima vez seria ainda pior. Então, novamente, embora Raisi possa ser criticado, e eu entendo de onde vêm as críticas sobre negociar com os Estados Unidos, e talvez colocar toda a culpa em Israel não seja 100% preciso, ao mesmo tempo, eu entendo as maquinações políticas aqui e como o Irã agora está falando sobre isso a partir de uma posição de força. E quero também elogiar Raisi por reconhecer que os iranianos e o exército iraniano, o povo iraniano, realmente têm capacidade de se defender. E esse é um ponto muito importante a ser destacado. 2 ayatolás iranianos emitiram fatwas contra Donald Trump. O que isso significa e você acha disso? Até onde eu sei, eles não emitiram decretos ou fatwas contra qualquer indivíduo ou contra Donald Trump. E antes de tudo, isso não tem nada a ver com o governo iraniano ou com Sua Eminência, o líder supremo do Irã. O que eles realmente quiseram dizer com a fatwa foi uma condenação por parte de personalidades religiosas. E eles estavam, na verdade, dizendo que isso é deplorável, que isso é inaceitável. Portanto, não foi direcionado ao presidente dos Estados Unidos ou a qualquer outro indivíduo. Pode haver pessoas com suas próprias ideias e opiniões, mas posso assegurar que o significado dessa fatwa não deve ser interpretado ou considerado como uma ameaça contra um indivíduo. O Irã já apoiou alguma tentativa de assassinato contra Donald Trump? Na verdade, é isso que Netanyahu está tentando insinuar e fazer com que seu povo, ou o presidente do seu país, acredite. Mas isso está errado, porque Netanyahu, como eu disse, tem sua própria agenda. Ele quer arrastar os Estados Unidos para guerras sem fim, como eu disse, e trazer mais insegurança, instabilidade e agitação para toda a região. Há um número considerável de cidadãos iranianos vivendo nos Estados Unidos. Alguns disseram que eles são, entre aspas, células adormecidas, que seriam terroristas agindo sob o comando do seu governo. Você poderia, neste momento, fazer uma declaração aos cidadãos iranianos que vivem nos Estados Unidos para que não cometam atos de violência nos Estados Unidos? Obrigado por me contar. Esta é a primeira vez que ouço isso de você ou de qualquer outra pessoa. Você sabe, os iranianos são conhecidos por seu conhecimento, por sua ciência, por sua cortesia, por serem civilizados. Você já viu algo diferente disso deles? Algum outro tipo de comportamento? Algum comportamento violento? Alguém já viu algo assim vindo deles? É absolutamente não. Como eu disse, é isso que Israel está tentando colocar na cabeça de vocês. Eles estão propagando a ideia de que os iranianos poderiam ser capazes de fazer algo assim. Mas isso é totalmente falso, porque, por natureza, os iranianos são a favor da paz e da tranquilidade. E eles estão, na verdade, tentando influenciar a mente dos tomadores de decisão e do povo dos Estados Unidos para assustá-los e fazê-los se envolver na minha região. Isso não vai garantir nenhum tipo de interesse para os Estados Unidos. Matter reiterated list notes destacan at Chimde from Berlin per Squang.
Tucker Carlson aqui. Eu entendo por que ele deve abordar isso, e precisa abordar isso, porque é o que a grande mídia diz o tempo todo. É o que Washington tem propagado e espalhado, essa propaganda. Mas, novamente, esse é o mundo de fantasia sob o qual os Estados Unidos são forçados a viver, porque o establishment de política externa e as elites que o controlam têm interesses tão profundamente ligados à dominação total sobre essa região. O Irã é a grande ameaça aqui por causa de sua soberania, seu papel no mundo multipolar, seu apoio firme à Palestina e à resistência. O Irã é persona non grata, precisa ser eliminado e erradicado. Então, é claro, o establishment de política externa dos Estados Unidos precisa inventar todo tipo de histórias estranhas sobre o Irã. Eles já fizeram isso com a Rússia. Eles já fizeram isso com a China. Guerra de propaganda, propaganda de atrocidades. Mas aqui com o Irã, é completamente um mundo de fantasia, porque você pode procurar o quanto quiser, pode tentar encontrar todas as evidências e relatórios que quiser, mas não vai conseguir encontrar um relatório confiável sobre algum tipo de ataque terrorista de célula adormecida. E claro, todas as dúvidas e conversas sobre tentativas de assassinato contra Trump e ataques a Trump vindos do Iraque vêm todas de fontes de inteligência, provavelmente da CIA, provavelmente do Mossad, provavelmente de uma dessas agências de 3 letras dos Estados Unidos que fazem isso em benefício de uma guerra sem fim. Então essa própria questão, quero dizer, uma resposta muito fácil para o presidente Raisi, e uma que eu diria que é 100% verdadeira, em termos de como um líder como ele, eu entendo por que ele está falando do jeito que está. Ele quer romper essa posse. Ele quer romper esse vínculo que os americanos ainda podem ter, talvez alguns que estão assistindo ao programa do Tucker Carlson, de unidade e parceria com Israel. Ele quer que as pessoas nos Estados Unidos vejam que Israel não está agindo em benefício delas. Nesse sentido, isso é compreensível. Por outro lado, é claro, eu não concordo necessariamente 100% com a ideia de que Israel está arrastando os Estados Unidos para a guerra. Os Estados Unidos estão em guerra na Ásia Ocidental há décadas, décadas e mais décadas. E isso nem começou com a guerra ao terror. E o Irã tem uma história profunda e conhecimento disso, já que em 1953, a CIA foi fundamental, trabalhando com seus colegas britânicos, para derrubar o governo do Irã. Não faz tanto tempo assim, foi durante o período revolucionário no Irã, que o Irã tinha relações com Israel, relações comerciais com Israel e, segundo relatos, comprava armas de Israel. O que aconteceu? Como isso mudou? Quem mudou isso e por que esse relacionamento mudou? Sabe, o próprio Israel é o culpado, porque basta olhar o que eles têm feito nos últimos anos na Palestina, em Gaza, o que Netanyahu tem feito, matando mulheres e crianças, bombardeando escolas e hospitais, e áreas civis e residenciais. Isso nada mais é do que um genocídio em larga escala lá. Eles bloquearam a entrada de comida e remédios, qualquer tipo de ajuda humanitária para Gaza. Então isso impactou negativamente a forma como meu país e toda a região veem Israel. Quero dizer, o comportamento e as ações deles próprios são os culpados, porque isso é inaceitável, o que eles têm feito na minha região. E pelo que eu sei, nunca recebemos nenhum tipo de arma de Israel. E gostaria de dizer que mesmo naquela época, não queríamos ter armas, não queríamos ter guerras, não queríamos lutar contra os iraquianos. Foi a guerra que nos foi imposta. E assim como essa guerra nos foi imposta pelo regime israelense, nós não atacamos Israel. Eles atacam. Você consegue imaginar, ao final das negociações diplomáticas com os Estados Unidos, um mundo em que empresas americanas voltem a investir no Irã, as sanções sejam suspensas e haja paz na região? Esse é o seu objetivo? E você acha que isso é possível? Desde o início do meu governo, procurei primeiro promover a solidariedade interna e uma maior unidade entre o povo iraniano.
Depois buscamos melhorar as relações com nossos vizinhos, os países que fazem fronteira com o Irã. Também tive uma conversa com Sua Eminência, o líder supremo do Irã, durante a qual Sua Eminência enfatizou que não há nenhuma limitação ou impedimento para que investidores dos Estados Unidos venham ao Irã e façam investimentos aqui, inclusive atualmente. Nunca houve qualquer restrição ou algo que indicie de vir ao Irã. Essa é a convicção do líder supremo do Irã. Esse é um ponto importante, certo? O Irã não impõe sanções aos Estados Unidos, são os Estados Unidos que impõem sanções ao Irã. Então, na verdade, a pergunta que Tucker Carlson deveria estar fazendo, e essa é a minha crítica ao Tucker Carlson, e eu tenho muitas críticas ao Tucker Carlson, porque vejo uma certa glorificação dele, é que isso acaba tirando o mérito do trabalho árduo que tantos analistas e jornalistas independentes vêm fazendo. Viajando para a Rússia, viajando pelo mundo multipolar, por toda parte. Irã, China, aqueles que estão construindo verdadeiros laços entre pessoas, aqueles que não buscam apenas promover uma narrativa, mas promover fatos e análises que costuram uma narrativa contra o belicismo, contra o expansionismo dos Estados Unidos, contra o imperialismo dos Estados Unidos, contra o império dos Estados Unidos, e claro, contra a agressão israelense, o sionismo, etc. Isso tira o valor do trabalho deles. E o Tucker Carlson, claro, devido à sua posição e ao seu longo histórico como jornalista da Fox News e de outros lugares, tem acesso que outros não têm. Mas nesse sentido, muitas vezes em suas entrevistas, há muito tempo desperdiçado. E eu acredito que essa pergunta foi uma perda de tempo até mesmo de ser feita, porque o problema não está com Masoud Pezeshkian, não está com o governo iraniano, não está com o Irã. Eles não impõem sanções aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que impõem sanções a eles. Os Estados Unidos estão tentando sufocar o Irã. Os Estados Unidos estão tentando fazer o Irã passar fome. Não estão necessariamente conseguindo, mas estão tentando isolar e cortar o Irã, porque o objetivo final é a mudança de regime. Então, o Tucker Carlson deveria agora ligar para o Donald Trump ou para o Steve Witkoff. Eu sei que ele entrevistou o Steve Witkoff, mas não fez essas perguntas. Ei, você vai suspender as sanções contra o Irã? Não, ele não disse isso. Talvez você devesse suspender as sanções contra o Irã. Por que não deveria, certo? Essas perguntas difíceis realmente não são feitas. Na verdade, na entrevista com Witkoff, muitas pessoas comentaram, e eu mesmo não consegui assistir a maior parte dela, que Witkoff estava apenas promovendo pontos de vista sionistas. E quase nada disso foi questionado. Então Tucker Carlson deveria usar agora seu prestígio na mídia e começar a fazer exatamente essas perguntas. Ei, vamos acabar com as sanções contra o Irã. Vamos fazer isso. Por que não? Que interesse isso serve? Tucker Carlson é totalmente contra uma guerra com o Irã. Eu o elogio por isso. Mas por que não ir além? E dizer, ei, o melhor caminho para a paz é acabar com essas sanções. As sanções tiveram esse efeito contra a Rússia. Tucker Carlson se manifestou contra a guerra à Rússia e contra as sanções à Rússia. Leve essa questão aos oficiais dos Estados Unidos e seja igualmente rigoroso. Mais uma vez, gostaria de dizer que é Israel que não quer que tais coisas aconteçam na região. Israel não quer ver paz e tranquilidade na região. Mas gostaria de repetir mais uma vez que o presidente dos Estados Unidos, Sr. Trump, é suficientemente capaz de guiar a região rumo à paz e a um futuro mais promissor, e de colocar Israel em seu devido lugar, ou então cair em um buraco, um poço sem fim, ou um pântano. E essa é uma guerra na qual Netanyahu quer arrastar os Estados Unidos, ou o presidente dos Estados Unidos. Portanto, cabe ao presidente dos Estados Unidos escolher qual caminho seguir, como eu disse. E como já falei, não há nada que impeça atividades comerciais, industriais ou econômicas por parte de empresários e investidores americanos. E claro, se houve alguma limitação, ela foi causada pelas sanções dos Estados Unidos, não por nós. Senhor presidente, minha última pergunta. Se acabarmos em uma guerra mais ampla,
o Irã poderia esperar assistência da Rússia e da China, assistência militar e econômica de seus aliados, Rússia e China? Sempre depositamos nossa confiança em Deus, e em Deus confiamos. E somos suficientemente capazes de nos defender, de ficar de pé por conta própria e de defender nosso país e nossa integridade territorial até a última gota de nosso sangue. Como já disse repetidas vezes, não queremos guerras, não queremos desenvolver uma arma nuclear. E essa imagem falsa, essa mentalidade errada, criada na mente dos tomadores de decisão e autoridades dos Estados Unidos, é resultado das maquinações diabólicas instigadas por Netanyahu e pelo regime israelense e suas políticas baseadas na promoção da guerra. E o presidente dos Estados Unidos deve saber que outra guerra só vai espalhar mais instabilidade no Oriente Médio. Não será do interesse nem favorecerá o presidente dos Estados Unidos ou o governo dos Estados Unidos seguir nessa direção. Em vez disso, eles precisam escolher a paz e a tranquilidade, que é algo que eu, meu governo e meu país estamos buscando. Como eu disse, acredito que o presidente dos Estados Unidos é poderoso o suficiente para colocar Israel e Netanyahu em seu devido lugar, tê-los e substituir a beligerância, o derramamento de sangue e os conflitos, paz e tranquilidade. E ele não respondeu essa pergunta. Isso é compreensível em certo sentido, já que a grande mídia ocidental, sabemos que Tucker Carlson foi fortemente atacado por influenciadores sionistas, e a grande mídia ocidental não viu essa entrevista com bons olhos. Portanto, é compreensível que o presidente do Irã não tenha respondido afirmativamente à pergunta. Sim, Rússia e China vão nos ajudar, ou não, Rússia e China não vão nos ajudar. Por quê? Independentemente de como ele responda, haverá um grande gatilho para uma guerra de narrativas que verá esse tipo de declaração, essa informação, como motivos para escalar o conflito, motivos para demonizar, motivos para intensificar o clima de Guerra Fria. E é bastante óbvio que o presidente Raisi do Irã estava mais focado em falar com os americanos que poderiam assistir à entrevista. Então, tudo isso é compreensível. Nesse sentido, porém, para os meus propósitos, é importante notar que estou totalmente de acordo e admiro a soberania firme e a autodeterminação do Irã, sua orientação para um tipo de estrutura política autossuficiente e independente. Isso é muito admirável. E, honestamente, não é apenas admirável, mas é algo que o Irã precisou fazer, dada a guerra econômica que foi travada contra o país e imposta pelos Estados Unidos. No entanto, dito tudo isso, é fundamental que eu nunca vou deixar de dizer isso. É fundamental que Irã, Rússia, China e o restante do mundo multipolar continuem avançando e acelerem essa integração, além de começarem a se preparar para fazê-lo também na esfera militar, de maneiras que possam ser realizadas sem necessariamente desencadear uma guerra com os Estados Unidos. Eu entendo o desejo de evitar uma guerra com os Estados Unidos. Entendo a vontade de garantir estabilidade e de rejeitar mentalidades de blocos, alianças e tudo isso. No entanto, o que a Guerra de 12 Dias nos mostrou e demonstrou ao mundo é que os Estados Unidos e Israel não têm medo de fazer o impensável, mesmo que isso seja ruim para eles, a fim de perseguir objetivos que consideram cada vez mais fora de alcance. Portanto, o tempo, a ampulheta, que o Império dos Asmês tem para si e para o regime israelense está se esgotando, porque essas duas entidades estão afundando juntas. Ambos veem este momento histórico como crucial para a escalada. Portanto, será importante que essas nações, esses países e os modelos de desenvolvimento que estão perseguindo, o modelo multipolar, sejam fortalecidos. E isso terá que ser feito também no campo militar. Não há como evitar, porque essa é a principal arma que os estatais vão usar. Podemos passar o dia todo discutindo como os Israelis não podem travar guerras convencionais contra nenhum desses países, mas eles vão lutar de todas as outras formas possíveis para que isso aconteça.
E isso não descarta, nem exclui, a opção nuclear. Portanto, esses países precisam cooperar militarmente. É por isso que temos visto cooperação em torno de questões como revoluções coloridas e o aumento da defesa da soberania nacional. Isso é de importância crítica. E agora o Irã tem uma enorme tarefa pela frente para fazer exatamente isso. Mas essa entrevista, só para resumir, foi mais sobre o Irã falando com os americanos que assistem ao Tucker Carlson. Então, a ênfase foi em tentar romper esse vínculo, que ainda pode existir, de alguma forma, para os telespectadores do programa dele com Israel, mostrando que Israel é realmente uma faísca para a guerra contra o Irã, e que a mudança de regime no Irã não é do interesse do povo americano. Nesse sentido, a entrevista foi bem-sucedida. Mas onde essa entrevista não foi necessariamente bem-sucedida, tanto do lado do Tucker Carlson quanto do lado do presidente iraniano, foi, na minha opinião, em demonstrar a situação real em que estamos. A verdade é que os Estados Unidos não estão apenas assistindo de fora. É um país que não é capaz, sob Trump ou qualquer outro líder, de negociar de boa fé e de forma justa com o Irã, porque o objetivo geral é a mudança de regime. E esse objetivo não é apenas uma espécie de busca, um passatempo que o establishment da política externa dos Estados Unidos está perseguindo, e que pode simplesmente desligar e dizer, bem, agora vamos fazer outra coisa. Não, isso faz parte de um projeto, uma dominação de espectro total, que enxerga os maiores elos, os elos mais fortes do sistema mundial multipolar. A China, com sua economia socialista planejada, a Rússia, com sua economia e forças armadas fortemente centralizadas e dirigidas pelo Estado, e podemos dizer o mesmo da China, e então o Irã, com sua soberania inabalável, seu compromisso com o desenvolvimento autônomo e sua capacidade de se desenvolver de maneiras que tanto se conectam com o resto do mundo, porque o Irã já fez isso. Veja o que foi feito com a China em termos de comércio de petróleo para o desenvolvimento econômico. E depois veja o que foi feito com o programa de mísseis balísticos. Veja como conseguiu se manter de pé, apesar das sanções devastadoras. Tudo isso aponta para um grande problema, um grande tipo de perigo para os Estados Unidos em conseguir alcançar seu objetivo naquela região, que é instabilidade, caos e divisão. Condições que permitem, como vimos ao longo dos séculos, a partição e a capacidade dos Estados Unidos e de seus aliados ali, seu posto militar de Israel, de alcançarem seus objetivos. O problema agora é que o caos, a instabilidade e as divisões que eles estão causando estragos em Israel. A região está reagindo fortemente. E isso é verdade em todo o mundo. Então, esse é um fato fundamental. Algo importante a lembrar é que o Irã aqui obteve uma grande vitória contra tanto os Estados Unidos quanto Israel. Mas essa vitória é apenas uma parte, ou podemos dizer, parte de qualquer número, nessa longa história de agressão contra o Irã. É mais um passo em direção à vitória total para o Irã e para o mundo multipolar. Mas isso precisa ser visto com extrema cautela, dado que os Estados Unidos, até agora, estão de alguma forma contidos, seja internacionalmente ou domesticamente. Eles são contidos pelo poder das pessoas de desenvolver uma alternativa diferente, uma nova alternativa ao domínio do capital predatório e da guerra sem fim. Até que isso aconteça, não veremos essa operação de mudança de regime terminar. Não. Na verdade, estamos diante de uma guerra de mudança de regime por algum tempo ainda, e precisamos permanecer atentos a isso. Assim, de certa forma, Tucker Carlson prestou um serviço ao mostrar que é fundamental ouvir o lado iraniano da história. Mas, em muitos aspectos, essa entrevista deixa a desejar ao mostrar a realidade e a verdade do que está acontecendo aqui. É por isso que tivemos que reagir a ela. E é por isso que é importante, à medida que entramos na próxima fase desta guerra, continuar garantindo que as pessoas compreendam exatamente o que está em jogo aqui. Em muitos sentidos, o que está em jogo não é apenas o desenvolvimento, não é apenas a capacidade das pessoas de viverem em harmonia e prosperidade,
e de acabar com flagelos mundiais como a pobreza e a guerra, de pôr fim a esse tipo de exploração, mas também a própria existência humana em muitos aspectos. But also human existence itself in many respects.